Boa noite, meus amigos. Estamos mais um dia aqui reunidos nesta quarta-feira, ou quem sabe, né, um outro dia que alguém esteja vendo, para continuar aí o estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai ver, dando continuidade ao estudo do Newton na semana passada, as questões 173 e 174, né? Então temos aqui a questão 173 e 174. As respostas são curtinhas. A gente tem alguns comentários para fazer, né? Então, na questão 173, a questão é: a cada nova existência corporal, a alma passa de um globo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Aí vem a resposta, né? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. E aí tem duas subperguntas aí, né? Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures, né, em outros lugares e na Terra. Bom, nós sabemos, pelos ensinamentos aí do Evangelho, que Jesus falou, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. E com isso a nossa interpretação, né, é que existem muitos mundos habitáveis. E sempre quando a gente fala que existem muitos mundos habitáveis, né, a gente fala sempre da história do sistema solar, que tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, etc. E que o homem já cansou de ir lá procurar, né, na Lua, em Marte, já mandou sonda para Júpiter, nunca encontrou ninguém vivo lá. Bom, essa questão precisa ser esclarecida, sim, para que o entendimento possa ficar claro, né? Nós sabemos que existem vários estados vibracionais em que os espíritos podem se encontrar, né? Nós aqui encarnados temos um nível vibracional que faz com que uns vejamos os outros como físico, coisa sólida, né? Mas nós sabemos que existem entre nós espíritos aos quais a gente não enxerga. Por quê? Porque eles estão num outro estado vibracional. Portanto, não adianta o homem mandar para Marte uma sonda fotografar e ficar procurando vida lá, porque vida igual a nossa, nesse nosso estado vibracional aqui, não vai encontrar mesmo. Agora, isso não quer dizer que não haja vida de outro estado vibracional naquele planeta e nos outros. O que nós não conseguimos é, com esses nossos olhos e com os instrumentos que nós temos, é enxergá-los. Assim como nós não enxergamos os espíritos que estão entre nós, nós não enxergamos as pessoas que habitam Marte, Júpiter e qualquer outro lugar do universo. Então, se a gente olha para o céu, a gente vê que tem bilhões, trilhões, quatrilhões de estrelas, todas elas provavelmente tem mundos habitáveis por perto, mas não desse jeito em que nós estamos aqui na Terra, né? Então a pluralidade dos mundos também se reflete na pluralidade dos níveis vibracionais em que as pessoas que se encontram nesse mundo estão. Então nós só conseguimos enxergar aquilo que está no mesmo estado vibracional que nós. Não adianta a gente ficar procurando em outros lugares coisas que não vamos enxergar, né? Bom, entendido isso, quando aqui fala, né, que existem muitos mundos e etc e tal, sim, nós podemos ter várias reencarnações, né, no mesmo mundo, assim como nós podemos evoluir e ir para mundos mais evoluídos. Cada um é um, não tem regra. Você fica tanto tempo nesse mundo, né? O Newton semana passada falou da escola, né? Você fica um ano no primeiro ano, um ano no segundo ano, um ano no terceiro ano. Não, né? A ideia é da escola, do progresso, sim, mas com a diferença de que
você fica um tempo diferente em cada mundo, dependendo do seu progresso, né? Se você progride rápido, você pode ir para outro mundo antes de terminar o ano, digamos assim, né? E se você demora, você pode ficar muitos anos, né, séculos mesmo, em um determinado planeta, cumprindo ali a sua evolução. Lembrar que somos seres eternos, né? Nós não temos 50 anos, 60 anos, nós temos, sabe-se lá quantos, né? Da nossa existência espiritual, enquanto espíritos. Nós podemos ter a idade aqui desta encarnação, mas a idade dos nossos espíritos a gente não sabe. Mas, com certeza, são muitos anos, né? Então, cada um é um nesse caso, né? E aí vem uma pergunta, né? Você pode voltar a um mundo menos evoluído quando você passa para um mais evoluído? Pode voltar, sim. Não porque retrocedeu, porque a evolução do espírito não retrocede nunca. Isso nós já aprendemos no Evangelho e aqui no próprio Livro dos Espíritos, né? Não há involução, digamos assim. Não há retrocesso na evolução do espírito, mas ele pode voltar ao mundo menos evoluído por missão, né? Para ajudar aqueles que estão lá. Nós temos ouvido falar que neste momento na Terra tem muitos espíritos de mundos mais evoluídos encarnados aqui para nos ajudar nesse processo de evolução pelo qual a Terra está passando, né? A pergunta seguinte, eu estou aqui com as questões do livro do Miramês, né? O Miramês faz uns comentários muito interessantes, ainda na pergunta seguinte não, mas nessa mesma pergunta ainda, na 173, tenho aqui uma frase interessante dele, né, que está grifada. Olha, o século XX, podemos dizer, é o século da luz, onde o raciocínio voa em todas as direções, buscando muitos entendimentos. E é nessa busca que o homem se voltará mais para Deus. Queiram ou não, não existe outro caminho. O progresso é irreversível em todos os rumos. Compete a cada um lutar e aceitar a verdade que pode suportar. Interessante isso, né? A verdade que pode suportar, ou seja, aquilo que a nossa evolução nos permite entender, né? E aí ele fala aqui na frente assim, né? Quem ainda não acredita na reencarnação ou não aceita a reencarnação de própria alma, né? Não combata a ideia, porque uma hora a verdade aflora de dentro para fora em nós, né? Na pergunta, agora sim, na pergunta seguinte, né? A pergunta 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? E a resposta é não, mas não, se não progrides, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Então aqui a mensagem é assim, né? É obrigatório viver na Terra muitas vezes? Não, não é obrigatório. Você pode evoluir e ir para outro, ou pode ir para um outro mundo que tenha mais ou menos o mesmo estado evolutivo da Terra e completar nesses mundos diferentes o seu estágio evolutivo. Tem aquela questão da afinidade das famílias espirituais que estão sempre próximas, isso faz com que muitas vezes a gente acabe reencarnando no mesmo planeta enquanto está naquele estágio de evolução. Mas tem uma outra coisa aqui nessa mensagem que é importante, né? Que, tudo bem, nós estamos reencarnando e evoluindo. O conjunto da evolução das pessoas faz com que o planeta em que essas pessoas estão reencarnando também evolua. E nós sabemos, né, por relatos de pessoas que estão já na erraticidade, no mundo espiritual, que a Terra está passando por uma evolução que vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai passar a ser um planeta de regeneração. E que, então, o que acontece? Quando você está reencarnando sucessivas reencarnações num planeta e ele também está evoluindo,
Se você não acompanha a evolução do planeta, você vai ter que ir para outro. Né? Vai ter que ir para outro mundo que esteja no mesmo grau de evolução de você, já que aquele que você vinha reencarnando evoluiu e você ficou para trás. Então isso é uma realidade, né? Miramês explica isso bem aqui nesse texto, né? E aí a doutrina, né? A doutrina tem nos alertado, né? Tá aqui, olha, a doutrina vem nos alertando, né? Todo o rebanho, nós, né, da necessidade das mudanças morais. Por quê? Porque a Terra vai evoluir. Então é meio que assim, ó, você vai ficar para trás. Pense na evolução, na sua evolução, porque senão você vai ficar para trás. Ah, é um castigo enorme ir para um mundo menos evoluído? Não, é aquele que a sua evolução permite, né? Você já está acostumado com aquilo, na verdade. Você, eu digo nós, né? Nós já estamos acostumados com aquele estágio evolutivo. Se a gente for para um outro planeta pior, azar nosso, mas eu acho que não é um castigo, né? É simplesmente continuar no mesmo. Você não quer continuar no mesmo estágio evolutivo? A gente não quer, se não quer evoluir, quer continuar no mesmo estágio evolutivo. Então, vai para um mundo compatível com o nosso estágio evolutivo, né? E aqui ele fala, né, que a Terra ela vai continuar girando em torno do astro-rei, né? Embora ela vá evoluir, né? E aqui ele fala uma coisa interessante, né? No fim destes tempos, por bênção de Deus, se encontram misturados de maneira como nunca estiveram o bem e o mal. E a gente tem observado isso, né? Atualmente a gente fala assim, nunca teve tanta gente má, tanta gente ruim, como a gente fala, né? No mundo. É verdade, né? Deus, nesses últimos momentos, né? Que na nossa dimensão são bastante tempo, né? Há quem diga aí que esse estágio de evolução aí entre um e outro vai durar 300, 400 anos, mas ninguém nunca veio aqui e falou matematicamente qual é o tempo, mas que nesse estágio de evolução Deus deu, por misericórdia, aos espíritos uma última chance de reencarnarem, né? Alguns vão aproveitar, outros não. Aqueles que aproveitarem seguirão junto com os que já estavam evoluídos aqui na Terra para formar a Terra de regeneração, e aqueles que não forem, né, vão ser levados para outros mundos compatíveis com o seu estágio evolutivo para continuar lá. Um dia eles podem chegar a evoluir e virem para cá, né? Quem conhece aí aquela história da evolução de Capela, né? Sabe que Capela era um complexo planetário em que estava passando, né, no relato do livro, por aquela transformação. Muitos foram exilados e mandados para a Terra, né, porque a Terra era um estágio evolutivo compatível com o deles. Capela evoluiu, mas, né, alguns aqui formaram a civilização egípcia de muita, não de agora, né, aquela lá muito antiga, de muitos anos atrás, de milênios atrás, e consta que todos aqueles espíritos que foram exilados e formaram a civilização egípcia aqui evoluíram e voltaram para a Capela. Então é possível, né, você ser exilado e depois voltar para o planeta em que você atinge o seu estágio de evolução. Você volta para o planeta onde você tem aquelas suas famílias espirituais, que alguns evoluíram, outros não, mas você deixou pessoas afins lá, e essa afinidade atrai você para aqueles planetas, né? Então essa parte aqui do livro dos Espíritos é muito interessante, surgem muitas perguntas, e a gente sempre precisa, claro, do auxílio dos nossos irmãos desencarnados mais desenvolvidos para mostrarem para nós as respostas. O Miramês é um desses espíritos que sabem nos dar respostas muito interessantes, né? E aí, só lembrando, né, tem um pedacinho do Evangelho que diz que os mansos herdarão a terra, né? Então lembrar, né, quem são os mansos, né, que herdarão a terra no estágio evolutivo. Tá aqui, olha. Aqueles que verdadeiramente aprenderam e vivenciaram o amor de Deus e ao próximo, aqueles que fraternalmente contribuíram
para com o desenvolvimento espiritual do planeta, aqueles que humildemente e com resignação aceitaram e suportaram as suas provas e expiações e se depuraram, aqueles que engrossaram as fileiras de trabalho redentor na seara divina, aqueles que individual ou coletivamente contribuíram para o desenvolvimento social e científico da humanidade e aqueles que efetivamente contribuíram para o desenvolvimento dos seus irmãos na caminhada na senda evolutiva. Então vejam quanta coisa a gente pode, né, se esforçar para fazer para ser classificado como os mansos e ficarmos aqui. Acho que vale a pena, né, a gente tentar. Boa noite a todos, fiquem com Deus e boa continuidade aí nos estudos. Até a próxima vez. Obrigado.